E o episódio de hoje é dedicado a uma sacanagemzinha. Pois é, nosso papo na Boa Vista hoje vai abordar sexo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios Gledson Rica, ele que é sexólogo, professor de educação física, estudante de psicologia, e toda quinta-feira ele dá uma foda meia boca. É o Foda de Quinta, que também é um podcast. Estamos estreando hoje aqui uma nova modalidade, é a metalinguagem, um podcast falando sobre o outro. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo jóia, Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E aí, fala sobre esse assunto que para uns é um pouco místico, para outros é pecaminoso, mas é por conta dele que estamos aqui. Sem ele, Sim, a gente não existia. É verdade. Como é que é essa situação toda? Como é que foi tu se encaminhar para falar sobre sexo, claro, de uma forma muito mais profissional, enfim, entendendo de tudo como acontece e tirando dúvidas, principalmente, porque acho que, apesar de tudo, ainda tem muita dúvida. Primeiramente, queria agradecer vocês todos. O sexo a gente costuma brincar dizendo que é a modalidade mais praticada, né? Todo mundo quer falar, todo mundo sabe, mas na hora de conversar com a esposa, a gente dá uma travada. Então, é um assunto que tem um engajamento gigantesco. Então, eu sempre tive muita facilidade. Facilidade não é falar, a gente estava até brincando aqui em off, facilidade não é falar putaria. Facilidade é falar sobre sexo e deixar outra pessoa tão à vontade, como se fosse um assunto de uma novela, vamos dizer assim. Então, eu sempre tive muita facilidade em falar sobre sexo. De sexo e sobre sexo. E aí foi quando veio os anseios, né? Tipo, mulheres com problemas em casa, na rua, para conversar, para transar, para ficar nua, para isso, para aquilo. E aquilo bate de um jeito não muito bom assim, enquanto eu era personal, enquanto eu era professor. E elas vão se abrindo. E eu fiz saúde da mulher, uma pós, e eu achei pouco. Fiz sexologia, foi quando o Instagram ele me abraçou de uma forma gigantesca. Então, quando eu fiz as primeiras caixinhas, um estrondo, assim, tipo, visualização gigante, seguidores chegando cada vez mais. E eu disse, eu acho que é isso. O pessoal quer falar de sexo, e aí eu levo humor, que é importante também. Quando a gente traz humor, quando eu faço com humor... Quebra um pouquinho, Quebro, né? E eu te trago pra perto de mim. Tu ri, se eu sem humor, tu vai dizer... Tá muito sério esse papo aí, acho que é muito cabeça, sabe? E quando eu coloco o humor, eu te trago pra perto e brincando, eu vou colocando, a gente vai conversando, a gente vai dando um norte, né? É porque já é um assunto cheio de amarras, né? Assim, Sim, querendo ou não, cheio de tabu. coraças, E aí quando você faz isso, você acaba quebrando um pouquinho essa barreira aí. A gente quebra a barreira e aqui tem 5 homens. Se a gente for falar sobre sexo, a gente vai falar sobre putaria, né? É muito normal. A gente não fala sobre o que é que um homem precisa, o que é que uma mulher precisa, o que é que tu acha que tua mulher precisa, o que é que tu acha que eu tô precisando. E se a gente fizer uma pergunta universal, assim, uma roda de mesa, quantas pessoas aqui têm problemas com sexo? E a gente liga o problema à falha, a gente liga o problema à falta de ereção, não. O problema é problema, pô. Tem um problema em ficar nu, tem um problema em fazer isso, tem um problema em... Tem mulher que gosta de apanhar, bater... Tem mulher que gosta de ser xingada, xingar. Eu tenho alguns problemas. Eu tenho um problema, inclusive, comigo, de talvez alguma coisa que aconteceu na minha infância e eu seguro isso, sabe? E eu levo isso pra minha vida toda. Isso é um mundo gigante que a gente vai entrando, eu fui estudando, a gente vai entrando e a gente vai dizendo como as pessoas estão doentes. Desemboca em várias coisas, entre elas o sexo, né? Exato. E aí você falava sobre... Tu começou como personal e aí tinha acesso a esses depoimentos mais, assim, mais próximos de você. Como é que era pra tu encarar isso, assim, de cara? Tipo, pra não parecer exatamente isso, assim, que você estava se aproveitando da situação, da vulnerabilidade daquela mulher, porque muitas vezes é isso também, né? A mulher fica receosa pra não se sentir vulnerável. E elas, talvez, tenham até mais dúvidas do que o homem em relação a algumas coisas, até porque tem todo um estigma da beleza, dela estar bem com ela mesma, pra poder... praticar aquilo ali de forma muito mais prazerosa. Como é que era pra você lidar com isso assim, sem parecer que tá tomando proveito da situação? E aí são várias bolinhas, né? Várias em uma só. Tipo, tu tá falando... as mulheres, elas perguntam mais. Elas têm mais dúvidas. Elas querem resolver. Por exemplo, a gente passa uma vida solteiro... Eu poderia muito bem fazer material para homem.
em relação à conquista e tal, mas homem, ele acha que tá tudo certo. Sabe? Se tu, mais uma vez, perguntar numa roda de homem quantos homens precisam de uma dica para como chegar numa mulher, como fazer na cama, homem não precisa disso, não. Uma mulher precisa. Por mais que ela não precise, ela acha que precisa. Então, já começa daí. Ela já começa com humildade, ela se baixa mesmo, pergunta, pede. E eu sempre dizia que a educação física precisava um pouco mais de disciplina durante a graduação, voltada para psicologia. A gente é muito psicólogo, né? Não tô falando só desse assunto de sexo, não. Tô falando de um modo geral. Amplo mesmo, gigante. Até porque as academias às vezes são um ponto de refúgio para muita Muito, gente. Não só muito. mulheres, homens Sim, também. Sim, mulheres que você vê que as mulheres chegavam de cabeça baixa na academia. Tipo, eu não sei como era a relação dessa mulher com o marido, com o namorado, mas era uma mulher talvez que não dava um bom dia, uma boa tarde a ninguém. Chega na academia, ela tem um contato, seja lá com um homem, com a mulher, mas com alguém, e ela vê ali, e eu acho que vem muito do feeling, né? Isso que eu falei na primeira vez. Eu sempre tive muita facilidade de falar sobre sexo. Não que eu abordava falando sobre isso, longe de mim. Mas eu acho que ela sentia confiança. A mulher tem que sentir confiança para ela falar alguma coisa sobre sexo. Ou então da intimidade dela. Seja lá como for, uma briga com o marido, uma briga com a mãe, alguém que morreu, sabe? E ela se sentia muito à vontade. Eu acredito que não só comigo, mas nas academias acontece muito disso. Esse refúgio, sabe? Ela vê ali, talvez ela não faça uma terapia, ou então faça, mas ela vê ali algo que ela pode realmente abrir o coração, abrir a vida dela, sabe? E eu vi uma oportunidade de ajudar. E a gente nem sempre ajuda dando dicas, a gente às vezes ajuda só ouvindo. Às vezes alguém quer alguém só para ouvir. Só ouvir. Então ela vai lá, vomita, como a gente fala, e vai embora e tá muito mais aliviada, sabe? A cultura machista e principalmente voltada àquilo que a gente, quando mais jovem, os homens eu digo, é ensinado pra gente como o correto, de você consumir pornografia, de você... faz com que a gente de fato saiba o que é o sexo ou aquilo ali é só ilusão e enfim, a gente cresce achando que sabe transar, que sabe praticar o sexo, quando na verdade não sabe, e é mais um dos motivos que deixa as mulheres insatisfeitas. Homem, como eu falei agora, o homem acha que ele tá tudo certo sempre, né? Ele não precisa de ajuda. Eu tava vendo uma entrevista de Eduardo Esteban. Não sei se tu viu isso, ele dizendo que homem não sabe transar. Ele diz que ele não sabe transar. E é massa quando ele diz isso. Homem, ele não se prepara pra até sentir orgasmo mesmo. Tipo, ele vai lá no começo da vida dele, goza em 3 minutos, eu tô colocando no máximo, 2, 3 minutos, vai embora, chega contando as histórias, né, pros amigos. Que fez, aconteceu. Comia, fulaninha, acabei com ela aí. E é isso, sabe? Ele vive uma geração que também, por sua vez, hoje está mudando muito, graças a Deus. Essa cultura dos pais levarem o filho no puteiro, sabe? Pra tirar a virgindade. E aquilo criar um vício. Ou então pornografia, hoje não tem mais Playboy, mas em compensação tem OnlyFans. Então, essa pornografia... O acesso ao sexo virtual ficou muito mais fácil, Ficou muito mais fácil. Em compensação, as meninas mais novas hoje, elas praticam mais. Eu acredito. Eu não sei como é que era antigamente, mas hoje em dia a facilidade aumentou. Então, o menino na época da gente, posso dizer isso, na época da gente que se masturbava com 17, 20 anos, hoje em dia ele transa facilmente com 17, 20 anos. 14, 15, então... Eu tenho uma filha de 14 anos, né? Então é muito mais parceira, eu quero ela muito mais parceira, dizendo, eu já passei por isso e eu vejo isso como é que é hoje em dia. Então eu quero ela como parceira do que antigamente, não, isso não pode, isso é feio. E sempre quando você diz que é feio, estimula, não pode, né? Dá um... Por que é feio? Porque não pode, sabe? Obviamente que isso vem lá de quando criança. Você não pode fazer isso, você não pode... Vou dar um exemplo. Você não pode fazer cocô nas calças, a criança faz para chamar a tua atenção, vê? Isso é desde criança. Então, a psicologia vem mostrando que quando você proíbe, instiga, né? Quando tu entrou para redes sociais para falar sobre esse assunto, quais eram as principais dúvidas que chegavam para você? Assim, o que era mais comum? Coisa que já tinha até um texto pronto para poder responder. Na verdade, nunca tem texto pronto, né? Acho que cada pessoa é uma pessoa. Tem uma mulher que chega falando, brincando sobre determinado assunto, vamos dizer, sobre sexo oral. Por que homem não gosta de sexo oral? Vamos dar um exemplo. Tem uma mulher que chega brincando e tem uma mulher que chega desesperada. E como é que eu vou dar um texto pronto a essas duas? Não tem como, sabe? É a mesma pergunta com duas pessoas diferentes, com duas pegadas diferentes. Então, a gente sabe que ninguém é obrigado a nada.
Se o cara não gosta de sexo oral, o cara não gosta de sexo oral. Ah, porque ele é gay? Não, o cara não gosta. E o cara não é obrigado a gostar, sabe? Mas se ele gosta e não faz, tem que ter uma conversa. Eu abordo muito isso nas terapias que a gente faz de casais e no meu Instagram também. Conversem com o ficante, conversem com o namorado, com o marido. As pessoas têm muito isso com o homem, né? Homem tem que ter a história antiga. Tem uma mulher para casar e uma mulher para transar. Em casa é uma mulher que não pode fazer nada, não pode dar uma tapa. Na rua você espanca, transa, como uma mulher ama, às vezes. E em casa a mulher diz, e eu? Por que ele não faz isso comigo? Por que ele só faz isso na rua? Sabe? Por que não? E aí eu pergunto, a menos que ela não queira. Tô dando exemplo de espancar, pelo amor de Deus. Mas, assim, é no bom sentido, tá, no bom sentido, a gente tá falando de sexo. É o prazeroso da coisa. A gente tá falando de algo que muita mulher gosta. Que mas tem fetiche por isso, existe. Total, e elas se prendem, sabe? E elas muitas vezes veem em mim uma pessoa que diz assim, porque alguns homens têm medo de bater, e aí entra um monte de coisa. Tem mulher que pede pra bater, e o cara tem medo de bater justamente por várias coisas. Por ela alegar depois na delegacia que apanhou. Tem muita coisa, sabe? As pessoas, a gente não conhece as pessoas, então tem muito ambiguidade, né? Dessas histórias todas aí, qual foi que conseguiu de alguma forma te impressionar, assim? Algo que você nunca tinha vivido e falou assim, bicho, isso aqui, apesar de ser um universo bem gigantesco, existe de fato, e eu fiquei surpreso com isso aqui. Bicho, eu cheguei num patamar que eu não me impressiono com muita coisa, sabe? Mas eu acho que eu li um dia, não lembro de todos, mas eu li um dia desse, a mulher colocando, de um cara que gostava que ela pisasse nele com um salto fino, sabe? Pisasse, pulasse no peitoral dele, pulasse. Tipo, a gente sabe do sadomasoquismo, né? Tem até uma sigla. E a gente sabe que existe isso. Mas a gente nunca viu tão perto, né? Obviamente que a gente faz parte do sexólogo e tal, viu de tudo, mas não vê nada perto. Tipo, traição a gente vê. Tipo, agressão, no bom sentido, a gente vê. Mas essas coisas assim de urinar na boca, sabe? Defecar no rosto também. Existe de fato. Existe. E é tratado com naturalidade para essas pessoas, né? Muita naturalidade. E aí eles têm um mundo, quando eu digo eles, eu posso me incluir também, que o mundo é de todos. Assim, existe um mundo que essas pessoas... O mundo individual, né? Assim, o mundo individual. O mundo particular, né? Que elas... Quando tem alguém de fora, ela acha isso super normal e faz a proposta, tipo... Como eu tenho uma amiga, ela vai se identificar se ela ver. Ela tem tinha um namorado, que ele dizia, eu tenho um cinto aqui e eu posso... Que é inversão, né? Inversão sexual. Eu tenho um cinto aqui que um dia eu posso transar contigo, outro dia tu transa comigo. Como se o sexo fosse só penetração, no caso, né? Exato. Então, um dia tu transa comigo, um dia eu transo contigo. Como ela fosse botar um cinto. Então ela nunca tinha visto aquilo. Eu acho até que a gente devia preparar as pessoas, né? As pessoas não são tão desenroladas com sexo assim quanto parece, não. Eu estudo isso e às vezes eu não me sinto tão desenrolado. Então a gente tem que preparar outra pessoa para o que vem. Tipo, eu sei lá se a pessoa gosta. Tu bota esse cinto aqui e me come que tá tudo certo. A mulher diz, o quê, pô? Sabe? Então existe isso, é normal, é comum, vamos dizer assim. Mas o sexo é como tu falou, ele não é penetração. Ah, eu gosto de fazer um sexo oral antes. Isso já é sexo. Sabe? O sexo oral não é um preliminar, ele já é o sexo. Tem gente que não gosta de penetração, só gosta de sexo oral. E aí? Faz como? Tem gente que não gosta de sexo. E aí? Normal também. E assim vai. E o próprio contato, assim, não só nas partes erógenas, as próprias conversas, aquela coisa que vai estimular, isso também faz parte de uma preliminar, faz parte para deixar a pessoa muito mais pronta para aquele momento ali e que seja algo muito mais prazeroso, né? E que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Sim, o homem tem muito mais disso, né? Ele se prepara muito mais. Ele idealiza, ele pensa, ele imagina ela com aquele vestidinho. A mulher, ela tá ali naquele dia a dia dela, quando vê já tá na hora, e o homem já vem estimulado de casa, ele já encosta na casa dela pra ela sair, se bulinando, mais ou menos isso, sabe? Quando a mulher chega, ele já tá meio que no ponto de... E ela tá... Se o cara não entende isso, ele vai chegar, 2 minutinhos ele quer.
na cabeça dele fazer pra o mulher serviço. não é assim, né? E pra Assim, ela não é é assim, todo sabe? um trabalho pra Tu poder... quer deixar ela assim, então já começa junto com ela, manda uma mensagem, fala uma sacanagem, fala uma resenha, ela vai voltar e aí fica naquela ansiedade, vai fazer o quê? A gente vê muito sexo com aquela história de vou te pegar, vou te colocar não sei aonde, vou te jogar na parede. A ideia não é essa, a ideia é falar mesmo, tipo, queria te ver dessa forma, queria te ver, não vou fazer. Porque nem sempre sai do jeito que a gente quer. A gente termina não fazendo às vezes. Então isso frustra. E existe a expectativa, nossa senhora. Expectativa e frustração andam assim, lado a lado, né? Normalmente, qual é para as mulheres a grande expectativa? O que elas esperam de fato de um homem? Porque essa é a dúvida que paira muitas vezes. Como você já colocou aqui pra gente, muitas vezes é difícil assim, você entender a cabeça do outro, é necessário preparar, mas existem alguns pontos em comum, né? Talvez a preparação, nesse caso aí, seja um ponto comum entre várias mulheres, não todas, claro, cada uma tem seu fetiche, mas na maioria, o que você observa? Assim, o que a mulher espera? Não só na hora do sexo, mas no pré-sexo, no pós-sexo? Eu tenho esse quadro na quinta, eu peço para as pessoas contarem, relatar alguma coisa que aconteceu. Pode falar o nome do quadro. Foda de quinta. Foda de quinta. E aí... E o relato, existe muito relato, assim, muito, muito mesmo. E a mulher, ela cria uma expectativa desde sempre. Um cara muito grandão, ela espera um cara... Bem avantajado, Bem né? avantajado. Tipo, um cara grosso, ou ela espera um cara que vai bater, que vai fazer, que vai acontecer. Um cara que... Eu já vi casos de... ele dançava no palco, mas quando chegou na hora o cara era todo paradão, não conseguia nem gemer direito. Então, assim, a frustração tá de acordo com a tua expectativa, pô. Uma coisa que eu falo sempre brincando, eu digo, eu não crio expectativa pra nada nem ninguém. Eu sempre vou me impressionar. Se eu não crio expectativa, eu vou me impressionar. Não criei. Se ela fizer um gemido, pronto. Nossa, que maravilha. Então foi ótimo aquilo. Então se elas conseguirem fazer isso, que não criar tanta expectativa, elas vão se frustrar muito menos, porque tem tudo. Expectativa, como vai fazer. Até porque existe muito da história do... Às vezes bate, né? De primeira. Mas às vezes tá os dois ali meio tímido. Será que eu faço? Será que eu não faço? E ali sai, foi uma porcaria, o outro também, e por aí vai. A intimidade ainda é um dos segredos de uma boa relação sexual ou não necessariamente? É muito como você se vê, sabe? Eu posso não ter intimidade com a mulher, mas se eu tô bem, tipo, já outra pessoa que não tá bem, ela pode não ter intimidade e travar tudo, trava tudo. Paga a luz, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo. Então é muito mais... Fora a intimidade que era bom ter, a conversa prévia é muito importante. A conversa prévia é magnífica. Ela já é um sexo em andamento. Mas tem gente que fala, não sou de falar, sou de fazer. Não tem a ver isso, né? Então tem muito dessa também. Mas... E que não necessariamente respeita, né? O que se propõe, né? Exatamente. É por aí. Pois é. Você falava aqui, um pouco antes de começar a nossa conversa, sobre a questão da religião, que um dos episódios que você fez no podcast foi abordando isso, assim, o sexo e a religião. E eu até comentava que o sexo só é o sexo, assim, taxado como algo pecaminoso, algo muitas vezes sujo e ruim, exatamente por conta da religião. Se a gente pegar em seres vivos que não existe religião, sexo para eles é uma forma de reprodução e muitas vezes até prazer também, mas não tem o peso social que tem, no caso pra gente, exatamente por conta da religião. Não é algo novo, a religião praticamente nasce com o ser humano, né, nas civilizações antigas, e sempre teve essa questão, assim, pelo menos a história conta que boa parte do tempo teve isso, né? Então, ou seja, é uma relação ali de bem ou mal, de um maniqueísmo de que o sexo é bom, não é sujo, é limpo, só depois do casamento. A religião, ela trava muitas coisas, né, no sexo. E a gente teve essa conversa, tive com 2 pastores, né, e sobre o que é pecado e o que não é. E é muito louco isso, sabe? Tipo, e ele veio com várias, assistam, inclusive, Sexo e Religião é o nome do episódio. Fala sobre muita coisa e tira muito tabu. Existe muito tabu em relação a isso. E quebra, né? Quando ele vem com o esclarecimento, pô, você olha e diz assim, caramba, eu não sabia disso. A própria cultura mesmo, ela foi muito rude, muito, sabe, severa com as mulheres. A mulher já tinha uma cultura de começar, tipo a ditadura mesmo da beleza. E aí vem a religião pra piorar a história. A mulher não podia sentir orgasmo, pô.
Vê que absurdo. Mulher não poder sentir orgasmo. Mulher não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. E a religião em si tem alguma religião mais pesada ainda. Que castram as mulheres, inclusive. Castram as mulheres, inclusive. Então, uma das coisas que eu até tentei... Hoje eu estudo com um pastor, Tiago Brunet. Eu tento entender mais esse lado da teologia, esse lado em relação ao sexo. Eu sei que tá longe, mas é algo que eu fico inquieto também, sabe? Uma coisa que me deixa... Por que eu tenho que falar pro povão e em vez de eu entrar na igreja? Eu quero entrar lá, eu quero saber porque fulaninha, tá com fulaninha, aí surge um caso de um pastor que traiu uma mulher e tá tudo bem, todo mundo abafa e vive uma vida, sabe? Se eu quero falar pra mulher, se eu quero falar em prol das mulheres, eu tenho que entrar em todo canto. Então, não posso falar algo empirismo, né? Eu tenho que, pelo menos, entender alguma coisa. Essa mística que existe em relação ao sexo, essa questão religiosa no meio, muitas vezes não ser falado por ser tabu, isso também acaba impactando socialmente, né? Porque, por exemplo, como você trouxe o exemplo há pouco, ainda existe uma cultura muito machista de que o cara tem que ter 2 mulheres, uma para casa e outra para ele fazer o que ele quiser na rua. A mulher não pode, muitas vezes, se dar o prazer de ter prazer. E isso acaba gerando uma consequência muito grave na sociedade. Traição, problemas de relacionamento, desconfiança, insegurança e por aí vai. É uma cultura que está se acabando, graças a Deus, que está se defasando, vamos dizer assim. Acabando ainda não, mas se você pegar uma conhecida sua com 35 anos e pegar uma de 20 anos, são culturas completamente diferentes, sabe? As meninas novas estão gozando pelo ouvido, assim. E as mais velhas ainda existe esse tabu de fecha a perna, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode... Tá, que isso seja cada um cria seu filho como quer, cada um faz essas coisas como querem, mas que fale sobre sexo. Antigamente era proibido falar sobre sexo. Pô, não, isso não pode, aqui não, minha filha... Então o menino já ia para um puteiro, com 14, 13, 15 anos, já via revista, na época tinha Playboy, já fazia tudo, quando chegava a 20 anos ele já estava indo e vindo, e a mulher descobrindo ainda as coisas aos 20 anos. Aí arrumava um cara, casava, acabou a mulher, véio. Sabe? Acabou a mulher. Tipo, acabou. E aí? Entendeu? Então, assim, tem muito essa história da cultura do... Né? Travar mesmo o sexo em relação às mulheres. Dos homens, chega muita dúvida também para você? Ou o público majoritário é o feminino? Não, majoritário é o feminino, mas eles estão começando a se soltar. Eu fui muito tempo solteiro. Eu sou solteiro, né? Mas eu fiquei muito tempo solteiro, então já existia uma fama de pegador, bababá, tem 4 filhos, isso não tem nada a ver, obviamente. Mas existe essa identificação. Tipo, esse cara foi solteiro há muito tempo, existe um blá 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 sobre ele. O que é que ele deve saber em relação às mulheres? Quase um Hitman, né? Hã? Aquele Hitman, né? Aquele filme. Sim, inclusive eu posto. Conselheiro amoroso. Hit é excelente, é muito bom. Queria saber se tá bom aí, tá bom meu áudio? Quem manda é tu, viu? Entendeu? Então, existe muita insegurança. E a meninada de hoje ainda consegue perguntar. Os caras mais velhos, precisam disso não. E você vê erros gravíssimos assim, vamos dizer assim. Se fosse pra corrigir, sabe? Como é que tu trata a mulher desse jeito, bicho? Como é que tu faz essas coisas? Como é que tu aborda desse jeito? Sabe? Se a gente fosse fazer um material pra homem, nossa senhora. Mas nossa, eles aceitarem, né? Eles aceitarem que precisam. Precisam muito. Precisam muito. E você vai ficando mais, vamos dizer assim, preocupado quando você tem filha, né? E você tem mãe, você tem... Começou... Porque essa história já começa lá atrás. Minha mãe separou do meu pai e eu tinha 5 anos. De lá pra cá, minha mãe não arrumou ninguém. Caramba. E aí, eu ficava olhando, por que isso? Sabe? Obviamente que a gente tinha medo de um homem entrar na casa, um homem qualquer, e a gente tá lá, tudo criança. Mas assim, isso eu já cresci meio que... Por que isso? Meu pai, depois da minha mãe, se brincar, 3, 4 mulheres. E minha mãe, por que não? Sabe? Mas quem é que travava ela? Será que era meu pai por trás? Ou era ela que se travava? Ou era ela que dizia pra ela mesma que ela não tinha mais capacidade disso? Tá entendendo? Então, não é algo que... eu resolvi hoje falar sobre mulher. Não, aquilo sempre me incomodou, sabe? Por que as mulheres não podem o que os homens podem? Será que os homens estão preparados caso as mulheres queiram fazer a mesma coisa? Então,
E aí ficam várias dúvidas, várias... No fundo, os homens ainda são muito inseguros em relação a si mesmo, né? Se dão conta, se não, se são capazes ou não. E aí, muitas vezes, a pala deles é que sustenta essa posição, quando, na verdade, é tudo medo e insegurança. Tudo medo de segurança. Aí eu falo uma coisa que eu era adolescente e já falava isso. Digamos que tem uma mulher que transou com 3 e um homem que transou com 3 mulheres e uma mulher que transou com 3 homens. Se você perguntar à mulher quantos homens ela transou na vida, ela diz que foi 1. Transei com 1, é o meu ex-namorado e tal, ela sempre vai diminuir. Se você perguntar a um homem, ele diz que transou com 6. Transei com 6, mas 2 foi namorada, mas 4 eu... Entendeu? Então ele sempre tem que estar superestimando, sempre tem que estar acima, e se não for dinheiro, alguma coisa, que hoje tá, é como tu falei, hoje tá, perdeu espaço isso. Hoje, antigamente um cara que transava com muitas mulheres, esse cara talvez fosse bem visto. Até pelas mulheres mesmo, machismo das mulheres mesmo, entendeu? Se um cara experiente e tal. Um cara experiente, se muita mulher transou é porque tem alguma coisa boa ali, entendeu? Hoje em dia, não sei se isso tem vez. É verdade. Tem espaço. Pois é, Gledson, e um dos assuntos que mais se fala em relação ao sexo é a questão do fetiche, né? Todo mundo tem um fetiche. Sim. Por mais simples que seja, por mais difícil que seja de alcançar, mas todo mundo tem um. Tem um amigo meu, por exemplo, que o fetiche dele era usar uma cueca de elefantinho branco. Entendeu? Chegou a comprar e tal, mas nunca chegou em casa, ficou com vergonha de apresentar para a esposa dele. Qual era? Esse amigo meu... Mas qual era a ideia dele de chegar ali? Ele queria fazer uma surpresa para a mulher, enfim, mas aí ele ficou envergonhado e preferiu não fazer. Que barra, às vezes trava, a pessoa quer, né? E enfim. Pelo julgamento, né? O que é que vão achar, o que é que ela vai achar e tal. O fetiche é algo muito... É ele, né? Eu não vou nem dizer o nome aqui, pessoal. O fetiche é algo que todo mundo tem. Algo, obviamente, que umas pessoas acham até que o normal, que a gente chama, é fetiche, porque não faz nada normal. É tudo muito, sabe? E a gente tava conversando isso em off, e eu tava conversando sobre... A gente tava falando sobre mulheres... Aqui tá bom? Mas... Aí, tá bom. Mulheres que têm vontade, de se brincar, tem mais que homens, e não fazem por aquilo que a gente tava falando, falta de conversa, falta de... E nem sempre, que nem antigamente, elas vão morrer com essa vontade. Tem que ser até cauteloso para dizer isso. Nem sempre elas vão morrer com essa vontade. Uma hora ou outra ela pode fazer. Acaba um casamento, acaba um namoro, ela dá uma saída. Vou dar um exemplo. Transar com 2, transar com uma amiga, sabe? Às vezes elas não falam ao marido, porque... Não sei porquê, não vou nem chamar de quadrado, porque cada um pensa do jeito que quiser e ninguém tá errado, sabe? Mas tem muito disso, de homem que não quer... É incrível, né? Que homem não quer, às vezes, falar com a mulher sobre fetiche, sobre algo. Que às vezes ele tem também isso, ele né? tem, mas ele quer falar na rua. Né? Ele encontra uma menininha, ele encontra, sei lá, um amante, ele quer realizar todos os fetiches da vida dele, mas a esposa tá lá querendo e ele nem A lei do sonha. mercado vale para tudo, né? Assim, demanda e oferta. Exatamente. E quem não presta assistência abre espaço para concorrência. Isso aí é uma lei da vida. E o que acontece muito. E dentro desse sentido ainda do fetiche, você falava sobre a falta de diálogo muitas vezes. O porquê que acontece? Ainda é um resquício da sociedade, desse homem que não quer falar sobre isso porque se sente numa situação desconfortável, enfim, porque muitas coisas ficam na intimidade, vão morrer na intimidade, talvez ninguém mais vai saber, a não ser o casal, mas ele fica muito preocupado com aquilo ali, né? De se ver naquela situação. Exatamente. As pessoas conversam mais hoje, obviamente, mas homens ainda existe muito tabu em relação a isso, a falar com a mulher. Às vezes ele tem uma relação de 10 anos com a mulher e ele resolveu na cabeça dele que ele quer agora. 8 anos atrás ele nunca quis, ou então nunca despertou, e agora despertou. Mas eu nunca conversei sobre isso com minha mulher, e aí, como é que eu faço? Porra, o que é que tá faltando? Se tu não pode conversar com tua mulher, que pra mim eu vejo como empresa, se tu não pode conversar com teu sócio sobre um problema, eu sempre digo que, problema no modo de falar, eu sempre digo que conversas desconfortantes trazem crescimento. Então, se você troca a conversa com seu sócio, com sua mulher, com seu marido, existe um crescimento gigante naquele relacionamento.
Existe uma confiança, uma intimidade, uma coisa cada vez maior. Pô, ela confiou em mim, ou então ele confiou em mim, sabe? E também tem muito isso, tanto de um homem quanto uma mulher. Por exemplo, o cara abre o jogo que sente vontade de levar uma linguada, sabe? A gente chama de beijo grego, levar uma linguada. Aí a mulher, por sua vez, comenta com as amigas. E aí, como é que fica? Às vezes o medo é justamente sobre isso. Algo que pode ser para 2 se estende para 10. Pro coletivo, né? Coletivo. E o cara fica... Não só o cara, mas a mulher também Também, fica taxado também. por algum estigma, né? Exato. Nesse sentido. Mas tem ainda muito isso, assim, do homem ele não se permitir... Você fala sobre diálogo, né? E muitas vezes tem fetiches que tanto o homem quanto a mulher querem, mas o parceiro ou a parceira não alcançam aquilo ali. É fora do quadrado dele ou dela. E aí a cumplicidade tem que falar mais alto nesse momento, assim. É de fato o diálogo. Olha, para mim não rola, para mim não dá. E claro que tem que haver compreensão do outro lado. Sim. A gente sabe, isso é psicológico, da psicologia, a gente sabe o que a gente não quer. O que a gente não quer, a gente sabe. E o que a gente quer, às vezes a gente tem dúvida, sabe? Mas o que a gente não quer, a gente sabe. A gente impondo isso, tipo, veja, impor não é você tem que aceitar. Não, veja só, eu vou até aqui. Dá pra tu? Dá, mas eu tenho vontade de transar com 2 mulheres. Pô, eu como mulher só vou até aqui. E aí? Vai me deixar? Tu vai fazer com outras 2? Como é que vai ser? Tá entendendo? Então, essa ideia, essa conversa, obviamente que não precisa ser tão grossa. Eu não quero. Não, pô, vê só. Sabe? Então, cada casal é um casal. Cada casal tem o seu estilo de conversar. Então, é isso. A cumplicidade, a conversa, tudo isso leva a algum caminho. O que não dá é... Você vai fazer, ou então... A imposição, né? A tal da surpresa, ela é ruim, né? De repente, o cara tem uma mulher e tem uma surpresa pra tu. É outra mulher. A mulher vai dizer, quê? Como tem um caso que mandaram lá no Foda de Quinta, da mulher dizer assim pro cara, tem uma surpresa, trazer um vibrador, e ele dizer assim, eu tenho uma surpresa depois e trazer uma mulher. Ela vai dizer, que diferença? Eu trouxe um vibrador pra tu, e tu me trouxe uma mulher, ou então um homem, sei lá quem. Eu trouxe uma terceira pessoa. Eu trouxe um brinquedo, pô. Então, o homem tem muito disso, assim. Ele, na cabeça dele, às vezes ele acha que o vibrador vai tomar o lugar dele, sabe? E aí são... É um mundo que a gente precisa falar sobre. Ter muito cuidado também, que não existe nada errado, certo e errado, como pensar. Existem as pessoas que pensam do jeito e a gente vai tentando abrir os caminhos, né? Até 5 anos atrás, a gente não falava como sexo, como a gente fala agora, sentado numa mesa, para um monte de gente. Entendeu? Então, tudo é muito devagar, tudo é muito lento. E apesar de sexo, tirando a religião, acho que é o produto mais consumido, assim, do ponto de vista mercadológico, né? Filmes, adereços e por aí vai. Toda uma rede que cerca isso. Mesmo assim, as pessoas não falam como deveriam falar sobre isso. Justamente por ser taxado de alguma coisa, né? Ou então, como eu comecei falando, eu sempre tive muita facilidade em falar sobre sexo sem ser grosseiro, sem falar nome disso, daquilo, sem parecer grosseiro, inconveniente. Uma mesa grande, a gente fala sobre sexo tranquilamente, sem precisar tá falando no pejorativo, entendeu? Muita gente não sabe fazer isso. Muita gente leva pro lado sexual. Se você conversa... É muito louco isso. Se você conversa com alguém, principalmente do sexo oposto hoje em dia, é muito fácil as pessoas confundirem, sabe? Você começa a falar sobre sexo e alguém já te olhar, principalmente mulher. Mulher fala sobre sexo e o cara, quando chegar em casa, mandar um nude pra ela. Inclusive, eu tenho um podcast também que fala sobre isso, sobre 2 sexólogas que as pessoas erotizam, né? As sexólogas. Acham que sexóloga é... Apesar que tem, né? Tem uma minoria que vende foto nua, que sai com... Mas a grande maioria não. A grande maioria... Essa erotização de achar que sexóloga gosta de ver tamanho de pênis e tal, e por aí vai. Inverso também, pode ser. Mulher chega em casa, manda nudes pro cara. Às vezes o cara é casado, às vezes eu não. Vê a confusão armada. Às vezes a mulher é casada. Vê que rolo. Deus é mais. Tô correndo. Você falava sobre o podcast. Como é que veio a ideia? Primeiro veio a questão das redes sociais, em que você começou a perceber que é um campo a se desbravar, que existe muita dúvida, as pessoas querem falar sobre, apesar da vergonha muitas vezes.
E aí tu teve a ideia de fazer um podcast com episódios voltados exatamente para debater os vários âmbitos do sexo. Como é que surgiu essa ideia? Vários mesmo, assim. Pensa numa profissão. Pensou? Ela tem algo sexual nela. Jogador de futebol, como é o sexo antes de entrar, sabe? Igreja, como é o sexo na igreja. Então, todo assunto, todo ele, pode ter sexo no meio. Então, é um campo gigante, sabe? É muita informação e é muita cabeça diferente. E desinformação E também. desinformação, que é o mais essencial. Tipo, quando eu resolvi fazer o podcast, que é o Fodcast, sigam lá. Quando eu resolvi fazer o Fodcast, foi justamente para isso, para colocar pessoas. Primeiro, a traição. Então, eu coloquei 2 psicólogas falando sobre traição e as 2 discordavam, que é uma delícia isso. Discordavam. Então, o papo foi muito bom. A gente ligou quase 2 horas para conversar sobre traição, que é uma conversa de 3 dias, se deixar. E a gente sabe que não existe certo e errado, existe acordo. A traição é tudo aquilo que eu quebro o acordo, né? Fiz um acordo contigo aqui para chegar a tal hora, e aí eu chego 1 hora depois, porque eu fui em outro podcast. Isso é uma traição, sabe? Além de eu quebrar um acordo, eu te trair. Então, traição é mais ou menos isso, uma quebra de acordo em cima de algo, de trabalho, de sexo. E a gente falando de sexo é isso. Então, esse caminho, esse mundo de sexo, eu resolvi fazer um podcast que, por mim, eu fazia 1 por semana. Tem espaço para isso. E é um mundo que vem por aí. É muita coisa falando sobre sexo que a gente vai fazer muito mais. As pessoas têm agora, de fato, muito mais acesso à informação do âmbito geral, né? E aí o sexo está no meio disso também. As pessoas têm mais acesso a produtos eróticos, a conteúdo erótico. Isso também acaba estimulando as pessoas a tentarem, pelo menos, entender de alguma forma, né? E isso, claro, que gera muita dúvida. A gente já falou aqui sobre isso, né? Você vê o sexo num filme pornô, que não é o sexo da vida real. É completamente diferente aquilo ali, né? Mas a questão plástica e a beleza, o mito da beleza e tal, passa um pouco por isso também. E aí coloca o cara numa situação, coloca a mulher em outra, a mulher não tem o corpo daquela atriz, o cara não tem o tamanho do pênis daquele ator, então isso acaba também gerando muita frustração. Isso vai para a hora do sexo. Total. Ou virilidade, né? A gente sabe que filme pornô gira em torno de remédio. Nem sempre, talvez. Eu tô falando isso, obviamente, não tô falando 100%, mas gira em torno disso. O homem, ele tá cheio de... Então, o cara que tá em casa com a mulher, ele acha que ele tem que dar 3 horas seguidas, uma por cima da outra, porque ele assiste, ele é viciado em pornografia. E isso é um caso muito sério. Tipo, na sexologia a gente discute muito isso. A pornografia, como ela acaba, principalmente com o homem, na hora do sexo. Tem homem que brocha, tem homem que não consegue, tem homem que tem medo de marcar com a mulher por vício em pornografia. Tipo, tá preso aquilo ali, sabe? Acha que não vai fazer o que tá assistindo. Isso é muito louco, vê a cabeça da gente o que é que faz. Hoje tá se acabando mais, graças a Deus. Graças a Deus, porque as pessoas precisam de emprego também, né? O pessoal da pornografia. Mas, assim, as pessoas estão doentes, né? As pessoas... Se eu for colocar entre o trabalho do pessoal de pornografia entre a doença, obviamente que queria curar as pessoas. Então, é um mundo muito, tipo... Mas não há uma migração também? Muitas vezes, por exemplo, a gente vê as grandes produtoras, por conta do acesso na internet e tal, estão fechando as portas, não conseguem mais sustentar, mas existem outros canais em que aí o indivíduo vai, posta fotos eróticas e tal, e ganha ele, tem o OnlyFans, tem outros portais. Não é uma migração, não, assim, uma adaptação para um momento, e aí cada um é um produtor de conteúdo, vamos dizer assim. Sim, que aí já vira uma coisa meio caseira, né? E aí é um público novo, talvez, mas é um público que ama o caseiro. O caseiro não tem esse negócio de corta, volta, entendeu? Então, é um mundo que também é um caminho também que o pessoal tá indo sem volta. Inclusive, conheço pessoas que... É mais próximo da realidade? É mais próximo da realidade. Conheço pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Filmam casais e colocam no canal e ganham muito dinheiro em relação a isso. Parece estar mais próximo do que aquele filme lá. Então, tem isso também. Tem essa migração do sair do mais estrelato, né?
pra ir pro anônimo, na teoria anônimo, mas hoje em dia os caras estão ganhando muito dinheiro com isso também. O Gladson, existe também uma nova estrutura social. A gente vê a formação de casais, trisais, enfim, e que isso de alguma forma também desemboca no sexo. É errado falar isso, ou de fato existe uma constatação em que você começa a ver uma mudança de panorama em relação ao sexo quando você envolve essas novas modalidades de relacionamento? Talvez seja nova pra gente agora, mas isso sempre existiu, sabe? Sim, sim. Mas quando se torna mais, acho que... Tu tá falando na hora do sexo ou como família? Não como família não, mas na hora do sexo mesmo, assim, porque, querendo ou não, é possível variar, vamos dizer assim, né? É uma variação perigosa. A gente sempre conversa sobre isso. É uma variação perigosa de você não ter como voltar mais. E o sexo num casal só vai ter graça se tiver uma terceira pessoa, se for no meio da história lá, do swing. E é uma ida, porque dizem que é bom, né? Então, se é bom, é difícil ter menos que isso. Existe um caminho. Tem pessoas que vão e não gostam. Não curti isso, não quero isso pra mim. Mas tem pessoas que vão e ficam, não conseguem mais sair. Conheço casais. Tinha um casal lá em Boa Viagem que eu conhecia, eu trabalhava na academia lá, que eles começaram a sair e eles não conseguiam mais sair, os dois. Ele falava abertamente isso. Eu não consigo mais transar em minha mulher mais. Se não tiver um casal, se não tiver um homem, se não tiver uma mulher, se não tiver um grupo, eu não consigo mais ter relação. Então, vê onde é que tu tá entrando. É isso que tu quer? Sabe? A gente não tem problema, vamos deixar bem claro aqui, não tem problema nenhum em você só viver disso. Não tem. Há ponto que isso pode fazer mal. A que ponto tu vai chegar e transar em grupo, em trio, sabe? Em troca de casais, até quando? E será que se essa mulher te deixar, tu vai arrumar outra mulher e tu vai ter que, sabe? Ver o caminho sem volta que é. Existe um momento certo dentro do relacionamento para a realização de um fetiche como esse, por exemplo, sexo grupal, um swing, ou uma troca de casais, ou enfim. Existe um momento certo, assim, não, eu vou tentar solucionar uma crise fazendo isso, eu vou ter que estar bem para poder fazer isso. O que é, não sei se pode falar assim, indicado, né? Se existe uma indicação, mas o que de fato é orientado assim, para o casal que pretende fazer algo desse tipo, assim, realizar um fetiche, fazer algo diferente, que fuja um pouquinho do costume dele? Qual é a hora certa? A hora certa é a hora que os dois querem, né? E se tiver alguém inseguro, se eu for sugerir alguma coisa que eles não fizessem. Porque acaba na hora o casamento. Não tem como. Então, se tá fazendo para agradar alguém, ou se tá fazendo inseguro, ou se tá fazendo para salvar um casamento, vai acabar esse casamento. É batata. Então, assim, qual a ideia? Desde quando é que eu posso começar a fazer isso? Eu sempre converso sobre isso, sobre fetiches, sobre vontades, no começo da relação, no começo da ficada, no começo do conhecendo, como falando o que é que tu gosta de comer, sabe? O que é que tu gosta de jantar, o que é que tu gosta de beber. Eu pergunto sobre isso. E pergunto de boa, assim, tem que fazer, ou então não gosto disso, ou então gosto daquilo. Não, pergunto de boa, porque às vezes você vive uma história com a pessoa, não sabe o que é que ela gosta, e chega lá na frente, 10 anos depois, rola um papo desse, e a mulher abre pra dizer assim, eu sempre quis fazer com dois, mas tu nunca me perguntou. Como é que vai ficar essa relação? É mais difícil para o homem aceitar ou para a mulher aceitar? Muito mais para o homem, muito mais. Existe um machismo eterno aí dos homens, sabe? Uma coisa estrutural mesmo. Então, às vezes ele nem é tão machista assim, mas aquela mulher que ele sempre idealizou, sempre colocou ela na estante, sempre achou isso, aquilo, outro, ela quebra quando ela diz assim, eu sempre quis dois homens, ou então sempre quis uma troca de casal, sempre quis outra mulher, às vezes até mulher. Então, é maluco, é loucura. E para as mulheres, por exemplo, o homem que tem um pensamento contrário, assusta na maioria dos casos também, não? Não. O homem que aceita mais, enfim, o homem que sugere algo desse tipo, isso causa um estranhamento para a maioria? Não, para a minoria. Estranhamento ele vai causar em qualquer um. Estranhamento é estranhamento, e aí não tem esse negócio de homem e mulher. Estranhamento ele vai acontecer, mas tem mulher que ela consegue lidar melhor com isso. É incrível, né? O cara vai falar e ela vai dizer, entendi. E, por exemplo, essa amiga minha que eu disse, o cara tinha um cinto, ela não acabou, amanhã acabou, não. Ela viveu com ele, só que ele estava muito insistente em cima disso.
E ela não curtiu aquilo, não rolou uma conversa como tinha que rolar. Ele só falava na hora do sexo. Então vê o que a falta de conversa pode ocasionar. Tipo, ele podia ter trocado uma ideia com ela e ela ter aceitado ou não, sabe? Mas ele, meio que, eu gosto disso, isso é assustador pra quem não conhece. Pra quem não conhece é assustador, vamos ser bem sinceros. E ela continuou com ele, só que ele tava... Cada vez mais ele trazia um elemento, né? Ele só tem esse cinto, daqui a pouco ele manda ela procurar. Zoofilia, no caso, né? Zoofilia. Zoofilia com bicho, né? Exatamente. Zoofilia com bicho. E é um caso... A gente estudou isso com uma psiquiatra. É muito debatido isso, porque quando é um animal maior, o que é debatido é, será que o animal também não está gostando? Vê que loucura. Então, é crime? É. Mas será que o animal... Obviamente, se eu pegar uma galinha, pegar um cachorro... Um pato, você estupra ele, né? Mas se você pega um bicho maior, uma vaca, sabe, uma égua... E era debatido isso em mesas de psiquiatria mesmo. O que eu tô falando não sou eu, não. Isso aí é debatido. Será que eles não gostam? Será que isso precisava ser crime? Sabe? Que loucura, velho. E o que normalmente essas pessoas que têm esse tipo de fetiche, assim, o que eles alegam, assim? Tem uma explicação lógica para isso? É uma patologia, né? É uma patologia e e eles alegam isso. É doença na cabeça dos psiquiatras, que também pra gente é uma coisa comum, não é normal, mas é comum, acontece muito, a gente vê muito isso. E a gente, como terapeuta, a gente não pode também dizer, isso é coisa do outro mundo. Não. No começo é tudo muito novo, né? Então, acho que a primeira cliente que eu atendi, eu cresci com ódio de pedofilia. Então, a primeira cliente que eu atendi, ela era abusada pelo pai. Imagina, isso tem um impacto muito grande na vida da mulher. Muito grande. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, né? Uma de 14 e uma de 11. E mãe, irmã. E aí toda a história que eu estou contando aqui agora, desde quando eu quero defender mulheres, você se depara com um caso desse e você tem que manter a normalidade. Pelo menos era para ser. E foi difícil, mas é um caso que a gente tem que se manter neutro ali, né? E uma criança, uma mulher ser abusada, uma criança ser abusada, já é ruim, imagina pelo pai. Mas... Ô, Gleidson, você falava sobre a questão das pessoas que lhe procuram para terapia. As dúvidas, as situações que chegam para você dentro do consultório são semelhantes àquelas que chegam na tua caixa de comentário no Instagram? Não. Ou quando a pessoa chega a procurar ajuda de fato, é uma situação um pouco mais delicada, um pouco mais acentuada? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Sempre que tem uma pergunta um pouco mais pesada no modo que precisa de um atendimento, um olhar... Uma atenção diferenciada, isso, né? Eu vou pro direct e a gente conversa mais abertamente. Eu dou tipo um primeiro atendimento ali, sabe? E é isso. Tem gente que... Quer que eu pare? Não, pode continuar, fica à vontade. Tem gente que precisa de um atendimento, primeiro atendimento, pelo menos, para te acalmar. Eu preciso te acalmar, te direcionar para onde tu vai. Obviamente que se a gente conhece, a gente não vai atender. É até antiético isso, atender essa pessoa. Mas se a gente não conhece, às vezes mora muito longe, às vezes o valor é um pouco a mais. Psicólogo tem isso, terapeuta tem isso. Ele consegue, o valor, se adaptar ao teu... A realidade social da pessoa. Então, eu não cobro, eu faço os primeiros atendimentos e encaminho para alguém. Porque o primeiro atendimento... Já aconteceu, não tenho como continuar atendendo essa pessoa, até porque essa pessoa está no meu Instagram, não tem como, e aí eu encaminho para alguém. Perde um pouquinho essa questão da relação entre paciente Perde a relação entre paciente cliente, né? E terapeuta, né? Um pouco mais complicado. Isso. E aí, no caso, então, são situações um pouco mais críticas, né? Assim, mais delicadas, né? Exatamente. E, geralmente, quase 100% mulheres. Quase 100%. É o que a gente vinha falando, né? Mulheres conseguem levantar a mão, conseguem pedir ajuda. E elas dizem que às vezes, muitas vezes, tá ali na cara. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas a gente é terapeuta, não aconselha, né? O que eu tô fazendo aqui hoje, a gente tá trocando uma ideia, tu tá me pedindo... O que é que aconselha em relação a se quiser botar uma terceira pessoa? Isso aí é um caso, uma conversa de mais parceria. Mas o terapeuta, ele não aconselha.
A gente tem que estar ali até a hora dela dizer assim, rapaz, estava na minha cara aqui, eu não vi, sabe? Você vai mostrando alguns caminhos, né? Caminhos, Pra que a pessoa vá trilhando. vários. O que é que você acha? O que é que você sente? Por exemplo, teve uma pergunta, isso é bronca, tem muita pergunta dessa, mas teve uma pergunta agora, quinta, que a mulher perguntou se o homem ligava para virilha escura. E é muito, muito louco isso, né? Aí eu devolvi a pergunta a ela. Primeiro eu perguntei se ela ligava para a virilha dela escura e se ela ligava, que os homens ligassem. Se as duas perguntas que eu fiz, ela não ligar, tá ótimo. Essa mulher manda qualquer homem se lascar, se não gostar. Mas se ela ligar para a primeira, então o problema é com ela. Então ela se cura, ela se aceita do jeito que ela é, ou ela faz algum procedimento. Não sei, o que vai depender dela, para depois ela começar a entender o que é que os homens pensam, o que é que eles pensam, o que é que eles vão achar. E aí... É muito mais aquilo que afeta a gente, né? Da forma muito que mais, afeta. muito mais. Nosso papo hoje foi brindado aqui por Alamoa, essa bebida genuinamente pernambucana. É um chopp de uva, certo? Você encontra nas redes sociais, no site, entrega em casa. Enfim, a arte hoje aqui, ó, é do Cronos. Ele mandou esse desenho pra gente bem bacana, com vários elementos aqui da cultura pernambucana. Tem o Galo da Madrugada ali, ó. Olha o Cronos aparecendo aqui, ó, cortando a câmera. Esse aí, Cronos. Enquanto a gente estava aqui, ele estava desenhando. Olha só que bacana. A imagem que ele fez Cabo é bom, isso. do nosso entrevistado aqui. Cronos, valeu, meu velho. Massa, parabéns Irado. aí. E essa arte aí, ó, ele fez e aí tá decorando aqui o nosso telão hoje, como eu falei, com vários elementos da cultura pernambucana. Tem o Marco Zero ali, tem a Torre de Cristal, o Galo, Chico Sainz e tem a Lamoa aqui no cantinho, ó, também. Bacana. Massa. Cronos, parabéns, meu velho. Mais uma vez. Pra gente terminar esse assunto de hoje, queria falar muito mais sobre isso. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, canal no YouTube, como é que faz? Gladson Rica, Demudo, Rica com 2C. Esse é o meu Instagram e lá toda quinta tem foto de quinta e hoje, não sei se eu posso dizer hoje que eu não sei quando é que vai ao ar isso, mas toda terça agora tem um chaveco foto de quinta que todo mundo manda um chavequinho e já virou piada. Já pegou. E o podcast no YouTube, segue lá tem um debate irado, muito bom mesmo. E a gente em breve vai ser convidado também pra gente falar sobre sexo. Vamos embora. Achei o nome genial. Parabéns. Gladson, obrigado mais muito uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Esse episódio você acompanha tanto no YouTube quanto no Spotify. Um forte abraço e até o próximo.